Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Cole e hoje nesse vídeo eu tenho uma tradução para vocês do Sam Vaknin sobre um tema muito interessante, inclusive me responderam algumas perguntas, todas as informações ali nesse vídeo que eu trago hoje para compartilhar com vocês. Interessante que eu não consigo assistir os vídeos dele, me dá um negócio, gente, eu saio do vídeo com uma sensação assim de cansaço, sabe? Você sai exausta e meio zonza, porque ele fala umas coisas esquisitas. Primeiro que ele coloca um sotaque esquisito e ele fala umas coisas para dificultar, para parecer que ele é super intelectual, inteligente, enquanto nós facilitamos para que as pessoas possam entender cada vez melhor, né? Eles dificultam, principalmente esse daí. Mas vamos focar no que teve de bom, no sentido de trazer informações para o nosso conhecimento e entender algumas coisas que acontecem. Então ele vai ensinar ali como ler, como desvendar, né? Como ler a mente dos narcisistas, como que funciona. Porque ele diz que os narcisistas não veem a gente como a gente se vê e muito menos eles veem eles como nós os vemos. Olha que interessante. Porque é tudo transtornado. Eles veem a gente como objetos, como uma extensão deles, que ele vai falar um pouco mais profundamente aqui nessa tradução, e eles veem a eles mesmos como se eles fossem os melhores, as melhores, como se fosse Deus. Então, interessante ver aqui nesse comportamento, nessa maneira deles pensarem, como funciona a mente deles e delas, para que a gente possa aí conseguir dar sentido ao que não faz sentido, né? Entendendo a mente de uma pessoa com esse transtorno, que na verdade, quando a gente vai para o mundo espiritual, você já sabe, né? É bem mais simplificado, são os seguidores do inimigo de Deus e nós que fazemos o que é o certo, o que tem valores, princípios, somos os seguidores de Deus, nosso Criador. Então, quando a gente vai para a parte da psicologia, que é no caso que Sam Vaknin explica ali, ele vai demonstrar essa coisa onde ele precisa, ou ela precisa em um momento ali, se desvincular de você. Porque no início, além, né, deles pensarem, verem a gente como algo que está ali na vida deles para supri-las, e se olharem como pessoas que estão aqui superiores a todos, você tem um papel que ele e ela dão ali para você cumprir. Eles te idealizam para ser essa pessoa perfeita. Olha só a responsabilidade que eles colocam em nós. Porque, afinal de contas, eles são perfeitos e perfeitas. Então, você que é o objeto que está chegando ali para eles usufruírem, por ser um objeto que eles idealizam, que eles veem como perfeito, então ok, para fazer parte deles. E ele dá um exemplo que eu achei interessante. Ele diz que é como se fosse um relacionamento de ódio e amor, e ele usa como se você... Ele fala, imagina uma pessoa que um narcisista, tem um problema num rim. Então, ao mesmo tempo que ele ama esse rim, porque ele fala que é como se nós fôssemos um órgão dele, né? Parte dele ou dela. Então ele fala, ao mesmo tempo que ele ama esse rim, ela ama esse rim, porque precisa desse rim para sobreviver. Por conta desse rim ter problemas, tá defeituoso, tá com algum tipo de doença, alguma condição, ele odeia agora esse rim. Ao mesmo tempo que ama porque precisa, ele odeia porque não está mais fazendo o papel que deveria estar fazendo ali. Então agora, como está com um problema de saúde, está causando dificuldades na vida dele ou dela. Então está sendo um problema para ele ou para ela. Então, ao mesmo tempo que ama, isso é a mesma coisa com a gente, tá? É como se a gente fosse algo que é parte deles ali, que deveria estar suprindo, fazendo o que ele colocou de papel para a gente cumprir ali na vida dele ou dela. E como você já não está mais fazendo isso, porque você tem vida própria, você não é uma extensão deles, você não é um órgão deles que faz parte deles, como eles criam na cabeça doida deles,
Agora então, você tá causando dificuldade na vida dele ou dela. E como eles não podem assumir que erraram, como eles não conseguem fazer uma autorreflexão e falar, não, peraí, não. O problema não tá nessa pessoa, o problema tá em mim. Que fantasiei, criei uma ilusão aqui, coloquei uma expectativa, um papel para essa pessoa cumprir, e essa pessoa tem vida própria, essa pessoa não é um objeto de prazer que vem para me suprir, para dar o que eu quero e o que eu desejo. Nunca que isso vai acontecer, porque imagina uma pessoa que se considera o próprio Deus, mais do que Deus, e uma pessoa perfeita, como que vai assumir que errou? Não, então o que ele vai fazer? Ele vai projetar tudo em você e ele e ela vão se convencer de que você que tá com algum problema, que você é errada. E aí eu vou traduzir, vou ler aqui algumas coisas que eu anotei, que eu achei interessante, e vou compartilhar comentar algumas coisas aqui com vocês que eu achei também necessário. Então ele fala assim, ó: isso pode te chocar, mas os narcisistas não te veem como você se vê e não se veem como você os vê. O que ele pensa sobre você na mente dele, né? Aí ele fala assim, como ler a mente de um narcisista? Você sabe o que ele ou ela pensa lá dentro, na mente dele, dela, nas áreas mais ocultas. E olha o comentário que ele faz aqui que eu achei bem interessante também. As pessoas dizem que os narcisistas são possuídos por demônios. Aí ele brinca, em tom de brincadeira ele fala, não, eles não são possuídos, eles são o próprio demônio. E aí ele fala, tô brincando, nada disso. Os narcisistas são simplesmente pessoas falhas, humanos falhos, né, com falta de equipamentos. Nada mais, nada menos. Crianças traumatizadas, né, com tantrums, com ataques, né, de raiva, criancinhas traumatizadas por isso que fazem o que fazem com as pessoas, tentando destruí-las. Interessante, né? Tem uma sociopata que eu traduzo vídeos dela também aqui no canal, que toda vez que ela fala algo, inclusive num dos vídeos ela fala assim, nós somos humanos, aí ela fala assim, olha assim pro lado. Acho que sim, né? Quer dizer, ela sabe que não é. São pessoas que são ali totalmente usadas, né? É demônio agindo mesmo através da vida deles. Os perversos, tá? Os narcisistas é diferente, mas quando você vai para sociopatia e para psicopatia então, para mim é o próprio demônio mesmo. Porque dizem que narcisistas e sociopatas não nascem assim. Inclusive, eu falo só sobre isso no curso Narcisistas de A a Z, que eu falo da ciência ao mundo espiritual. O módulo 4 é todinho sobre isso, trazendo ali à luz a palavra de Deus, onde dá as respostas que eu não encontrei na psicologia. Inclusive, quero deixar aqui para vocês avisado também que o Clube Narcisistas de A a Z, que já está aberto as inscrições, quem vier participar com a gente começa dia 9 de janeiro, teremos 48 encontros ao vivo, com terapia em grupo, análise comportamental, estaremos trocando mais e mais conhecimento para que a gente não caia mais nas armadilhas dessas pessoas. Conhecimento nos liberta sim. E Deus, nosso Pai, que a gente tem que buscar é a armadura de Deus para que a gente não caia mais e não fique mais presa aos jogos mentais que eles nos colocam, porque o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. E é isso que fazem essas pessoas, né, usadas pelo inimigo com a permissão deles e delas. Uma vez que você sabe de verdade quem é que está agindo através deles, você não quer mais ficar perto, você já reconhece, identifica e você sai fora o quanto antes, porque sabe que não tem o que fazer para ajudar essas pessoas. É só orar e a distância, porque é entre eles e Deus. E quando ele fala aqui, interessante que eu observe, porque ele é um narcisista perverso, né, gente? Observem alguns detalhes aqui quando ele vai falando, alguns joguinhos de manipulação também. E aqui é uma delas, tá? Onde de verdade eles sabem que isso é demoníaco, só que lógico que eles não vão falar, porque aí acabou a festa, né? Ninguém mais vai ficar perto. E outra coisa que ele fala aqui também é que eles são crianças traumatizadas, né? São pessoas falhas, humanos falhos. Humanos falhos somos nós, que erramos, nos arrependemos, buscamos melhorar todos os dias. Isso sim. Quando a gente fala da parábola do joio e do trigo, ali se explica claramente. Inclusive, que eu estava falando aqui, quem se inscrever no clube
para vir participar com a gente, o curso Narcisistas de A a Z já é liberado na mesma hora, você já começa a assistir as aulas, ok? Tá top, gostei muito, fiquei muito satisfeita com o resultado do trabalho. Várias pessoas que estão fazendo estão muito felizes também e aprendendo mais e mais. Ali eu coloquei tudo que eu estudei até hoje, já são 4 anos que eu tenho buscado respostas, que eu tenho orado, que eu tenho estudado sobre isso e entendido muitas coisas que eu passei no convívio com essas pessoas, que antes eu não fazia a menor ideia, mas que hoje sim as peças se encaixam. Então, gente, é isso. Nós que somos as pessoas que somos falhos, humanos falhos, que estamos aqui buscando melhorar a cada dia. Eles são o próprio joio, e na palavra de Deus fala que o joio é filho do maligno, ok? Então, nós que somos trigo, estamos juntos, Deus permitiu, né, para que nós não fôssemos afetados, mas no fim, quando Jesus voltar, ele vai separar o trigo do joio. E aí, continuando aqui, ele fala assim, olha, quando o narcisista te vê pela primeira vez, ele te idealiza, porque ele pensa, se você é perfeito, então ele está possuindo um perfeito objeto. Logo, ele é perfeito. Ou melhor, mais perfeito ainda do que você. Né? Porque eles sempre estão acima. Mas, gradualmente, a vida traz a realidade, então essa idealização acaba e isso irrita muito eles, que foi o que eu falei aqui. Quando você começa a ver que, peraí, isso não é um relacionamento, peraí, eu não sou um objeto, eu não tô aqui para servir essa pessoa, eu tenho vida própria, eu tenho sonhos, objetivos, eu tenho necessidades, e aí eles vão falar, peraí, como o órgão que ele explicou no começo, né? Peraí, você não está funcionando como você deveria funcionar, você não está me suprindo como você deveria, você não está cumprindo o seu papel. Então agora você já não é mais algo perfeito, agora você já é um problema para ele ou para ela. E então ele começa a te ver de forma diferente. Ele não pode te aceitar como algo separado dele, você é uma extensão dele. É como alguém com uma doença crônica que está muito bravo com o seu rim, que foi o exemplo que ele deu, né? Porque está colocando ele em um problema. Desenvolve um relacionamento de amor e ódio com esse órgão. Né? Ele explica através desse órgão, mas é o que acontece com a gente. É amor e ódio. Vai se ressentir com esse órgão porque está fazendo, né, do tempo dele algo difícil, dele ou dela. É assim que os narcisistas te veem, como outro braço, como se fosse um outro braço deles, uma parte do corpo deles. E ele continua dizendo que o narcisista ele vai se convencer de que ele te leu corretamente, quando ele falou que você era perfeito, perfeita para aquele papel na vida dele ou dela. Então, ele tem que preservar a sua grandiosidade, né? A grandiosidade dele, que nunca erra, nunca está errado, ele é infalível, né? Então ele vai falar, não, eu julguei corretamente quando eu conheci essa pessoa, tudo aquilo realmente era, então agora a pessoa mudou, eles não vão ver que mudou por causa do comportamento deles. O problema tá em você, porque eles não erram. Olha só, que loucura, né? E aí ele vai falar, não tem nada de errado comigo. Ela que mudou. Porque ela mudou, não sei. Aí vai buscar as coisas para racionalizar, né? Ah, tá sendo influenciada por outras pessoas, a família tá contaminando a mente dela contra mim, ela está com algum problema mental ou algum problema de saúde, o remédio que tá tomando. Vai ser tudo que esteja fora dele ou dela, mas nunca o problema vai estar nele ou nela, nunca. Ele precisa se convencer, ela precisa se convencer disso. Seja lá qual for a razão, o narcisista se convence de que você está sendo transformada em outra pessoa. Não foi ele que te viu com uma pessoa perfeita, sendo que ninguém é perfeito, né? Ele vê então que você está sendo transformada. Ele está sempre culpando você por tudo, né? Que você está mudando para pior, porque eles são paranoicos. Ele pensa que você fez algo de errado e ele acha que ele é perfeito e que você está manipulando e abusando dele.
olha que interessante essa parte, ele diz que você é a figura da mãe dele. Então, como assim? Se você é a figura da minha mãe, por que você está fazendo isso comigo? Aí vem o vitimismo, gente. Realmente, eles acreditam, eles tentam se convencer disso para fugir da realidade, que é ver que o problema está nele ou nela. Então, sempre que você discordar dele ou dela, ou criticá-lo, ou sugerir ou preferir algo diferente, ou dar até mesmo um conselho ou oferecer uma ajuda, ele recebe isso como transferência de culpa. É incrível, né, gente? Eu já passei por isso e realmente não aceitam crítica, você não pode discordar. Por quê? Porque eles sabem de tudo, eles são perfeitos. Nunca eles vão assumir que estão errados. E só de pensar nessa hipótese, eles já começam a atacar para se defender. Você dá conselho, imagina. Você vai aconselhar alguém que já sabe tudo. E oferecer ajuda, então, quem é perfeito não precisa de ajuda de ninguém. Quem precisa de ajuda são fracos, fracas. Só Deus na causa. E na mente dele ou dela, eles não têm culpa. E eles não merecem isso que você está fazendo com ele. Isso é maldade. E ele começa a falar coisas de você, sobre você, com uma certeza tão absoluta, que você começa a se questionar. Porque nós fazemos uma autorreflexão, não somos perfeitos, perfeitas, então a gente começa a pensar, nossa, será? Por isso que muitas vezes as pessoas que estão em relacionamentos assim começam a achar que, será que eu que sou um narcisista? Será que eu que sou a narcisista? Porque eles vão provocando mais e mais e mais, você começa a ter um abuso reativo, reagir a esse abuso, mas de uma maneira agressiva, que parece que o abusivo é você. E aí ele diz, né, que narcisistas são sempre as vítimas. Vítima do Estado, vítima das circunstâncias, nasceram num período errado da história. Ele faz isso para manipular, né? E você o ver como algo bom. Então, o vitimismo é isso. Tadinhos, tadinhas, passaram por tanta coisa, foram abusados, abusadas. Aí todo mundo é contra ele ou ela, né? E você vê eles como algo bom, como uma pessoa inofensiva, uma pessoa que precisa de proteção. Mas é tudo manipulação. Ele sempre estará certo e os outros sempre estarão errados. Lógico. Já sabemos. Ele merece muito mais. Eles acham que eles merecem. Foram destratados, depreciados, injustiçados. Vê você como um abusador e por isso a comunicação é inviável. Porque agora eles vão olhar, eles precisam achar o problema. E agora o problema é você, então eles vão te transformar no inimigo deles. Aí ele continua dizendo, ele vai te observar de perto, te seguir, analisar cada passo que você dá para conseguir evidências que possam te incriminar. Primeiro porque eles precisam sair, mas não assumindo a responsabilidade, porque eles não erraram, eles são perfeitos, então tem que achar alguma evidência que não existe, eles vão arrumar pelo em ovo para falar que o problema, que a causa da separação, seja lá o que for, foi sua e não dele ou dela. Tudo que você fizer ou falar será usado contra você na corte dos narcisistas, ele diz. Eu sou a vítima e você é meu abusador ou minha abusadora. O narcisista pensando, né? É como se ele acha que você não ama ele e que você tá ali porque você quer algo dele. Não é amor verdadeiro, é amor condicional. Ele acha que você faz ele se sentir culpado ou ela se sentir culpada para conseguir mudar o comportamento dele. Tudo que eles fazem com a gente, agora eles estão projetando como se você estivesse fazendo com ele ou com ela. Por isso que parece tão real quando a gente está diante deles ali e a gente fica assim, como assim? Essa pessoa não tem noção do que está falando? Isso tudo é o que ele e ela faz comigo. Mas como eles não podem aceitar isso, eles se convencem de que é você que está fazendo isso com ele ou com ela. Mas no fundo eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Tudo é um jogo. E a pessoa muitas vezes acaba ficando doida, duvidando de si mesmo, de si mesma. De tanto que eles repetem sempre a mesma coisa, a pessoa começa a achar, deve ser eu o problema, não é possível, porque a pessoa fala com tanta convicção. E é incrível, eu lembro do meu ex, eu já falei em alguns vídeos aqui sobre isso, hoje eu dou risada.
Ele assinava a Playboy, ia pro banheiro e ficava lá vendo a revista. Eu falei, gente... E ficava lá, e uma hora eu falei, gente, isso não é legal? Como assim? Eu tô aqui na casa do meu namorado, ele me larga aqui sozinha pra ficar no banheiro, já passou meia hora, ele tá lá e tá vendo a revista de mulher pelada? Aí eu, com o maior cuidado, pisando nos ovos, fui e falei, porque, gente, foi fora de... Foi demais. Sabe o que ele falou pra mim? Não, você não... Mas ele falou sério, gente, sério. Não, você não tá entendendo. Eu só compro essa revista porque as reportagens da Playboy são as melhores. Mas, gente, eu não sei, eu acho que eu era muito tonta, né? Muito ingênua. Mas não foi só isso, porque eu tava certa de que eu tava com a razão. Que aquilo não era o certo. Mas ele falou de um jeito, me passou uma segurança, que eu nem ligava mais. Ele podia ir pro banheiro, ficar 3 horas com a revista lá e eu achava que ele tava mesmo lendo as reportagens. Incrível. E é assim que acontece, né? Aí ele continua aqui, ó. Você é como, pra eles ou pra elas, é como se você fosse um psicopata, uma psicopata pra ele. Não importa o quão empático você seja, o quão amável, o quanto amor você demonstrar, nada disso mudará a mente dele ou dela. Por isso que eu falo, não há o que você faça, não tem o que você tente fazer com que essa pessoa entenda, ou que ela se sinta amada ou amado. Não vai fazer com que mude o que ele pensa sobre você e o que ele pensa sobre ele ou ela. Então não perca sua energia, não perca seu tempo. Porque é em vão, com essas pessoas é em vão. Por isso que se você ficar lá muito tempo e você ficar lá deixando eles te abusarem através da tua compaixão, fingindo que eles são os coitadinho, coitadinha, que eles querem mudar, que eles precisam, que eles sem você eles não são nada. Enquanto você não acordar e ver que isso tudo é manipulação e que eles estão fazendo isso para te sugar mesmo, no final você tá tão destruído, destruída, você tá quebrado, quebrada, e eles saem e te trocam por outro ou por outra. Desse jeito. Olha, ele continua. Porque não é sobre você. É o mundo interno dele que foi criado com essa fantasia e ilusão, onde ele é o ator do filme. E você é apenas uma participante ali desse filme. E aí ele vai te acusar quando você discordar de coisas, vai atacar você, vai te desrespeitar, vai dizer que você precisa acordar para você se ver. Resumindo, tudo que eles precisam fazer, eles falam que a gente precisa fazer. Que você precisa aceitar o quão quebrada e errada você é, ou errado você é. E vai tentar te convencer que você é uma pessoa má. Vão te acusar de você ser uma pessoa destrutiva e que você tá levando eles pro buraco. Eu sou mais do que isso. Eles se consideram pessoas divinas, como o próprio Deus, e para sustentar essa superioridade, eles não vão só te colocar como o abusador da história, mas como uma influência tóxica. Totalmente eles. Cadê o espelho, né? Eu falo para algumas pacientes, a hora que ele vier ou ela vier falar alguma coisa para você, fala assim, pera. Você pega um espelho e põe assim, ó, na frente, fala de novo. Porque eles estão falando deles mesmos, delas mesmas. É sem noção. Aí ele fala assim, ó, ele é a nova evolução da humanidade. E você está tentando fazer com que ele volte a ser um humano normal novamente. Então, realmente, eles acham que eles estão acima de nós. Que eles já estão evoluídos. É a nova evolução. Eles já são mais do que humanos. Eles são super-humanos, super-heróis. E aí você tentando mostrar a realidade, eles acham que você está puxando, que você é uma influência tóxica que está querendo trazer eles para trás. E que eles não vão permitir isso acontecer, porque senão você vai contaminá-los e diminuí-los. Por você não apreciar o excepcionalismo maravilhoso e subestimar a raridade dele ou dela, que você não pode ver isso e você não pode adorá-lo, adorá-la como Deus que ele acha que é, prova que você é desleal. Ele coloca um papel para você cumprir e agora sente-se traído. O narcisista foi traído pela mãe dele e agora ele busca maneiras de você trair ele. E quando você olhar para alternativas, ele irá te culpar.
Você mentiu pra mim. Você quer só o meu dinheiro. Você me traiu com outros ou outras. Eu poderia estar muito melhor em minha vida, na minha carreira, se não fosse por causa de você. Você é uma má companhia, você é uma armadilha. E aí ele fala também aqui, que é interessante, que isso é verdade, gente. Homens narcisistas odeiam as mulheres narcisistas e as mulheres narcisistas odeiam os homens narcisistas. Não é sempre exatamente nesse sentido, mas a maioria sim. Misandria é misoginia. Sim, isso existe. E aí, você nunca faz sentido, você não fala nada com nada, é o que ele vai te acusar. E vai começar a falar que você está fazendo gaslighting nele, que ele está desorientado, desorientada, que você está distorcendo a realidade dele para impactar a habilidade dele de ficar na realidade dele ou dela. Quando estou com você, estou totalmente vazio, às vezes como se estivesse morto. Então tenho que me afastar de você. É isso que ele tem que imaginar, que ela tem que se convencer para poder pôr a culpa em você. Então veja bem, tudo que eles fazem com a gente, eles têm que pensar que é você que está fazendo com eles. Porque aí eles que são a vítima e você o abusador ou abusadora. Por que você criou essa realidade alternativa para mim? Isso não é verdade. Eu sei que você está mentindo. Sei que não sou assim. Você tenta falar para ele ou para ela. Você está errado, o que você está fazendo é isso, você me traiu, você não me respeita, você não tem empatia, você é egoísta, você tá nem aí para mim, para os meus sentimentos. Não, eles vão pensar, não, eu não sou nada disso. Você tá mentindo. Você quer deixar eu louco, louca. Você tá me gaslighting. Você quer me destruir e me reconstruir a sua imagem. E aí o Sam Vaknin fala, tudo projeção. É tudo exatamente o que ele está fazendo com você. Exatamente. Ele te diz, você me odeia enquanto eu te amo. Eu faço e fiz tudo para você. Eu mudei minha vida por você. Você é o centro do meu mundo e olha como você está me tratando agora. Por que você me odeia? E você se torna o inimigo dele ou dela principal. Ele precisa que você se torne o inimigo porque ele precisa te descartar. Porque ele precisa se separar da mãe original através de você, que é a mãe substituta. Olha que loucura, gente. Que é interessante até. E isso eu já vi acontecer também com vários narcisistas. Eles se aproximam de pessoas e essas pessoas eles manipulam como se fosse ali a mãe, o pai dele ou dela. Aí, olha, ele continua. De um lado você representa a mãe e por outro, ele precisa te odiar e te descartar para se separar da mãe e se tornar um adulto individual. E por outro lado, ele está aterrorizado pelo abandono. Então, olha que coisa. Eles precisam te descartar para se separar da mãe, que já aquela coisa que eles idealizaram, que ia supri-los, que ia tudo, não fez o papel. Agora precisa te descartar, não acreditar que o problema está nele ou nela. E ao mesmo tempo que quer te descartar, também fica aterrorizada porque ativa gatilho de abandono, que normalmente foi o trauma causado lá na infância por abandono do pai ou da mãe. E aí é uma fase de segurança e por isso ele vem e vai. Por isso manipula através do quente e frio, dá e tira, morde e assopra e por fim te acusa de humilhá-lo e começa a realmente te odiar e a querer se vingar de você. E esse é o estágio que você deve sair fora, porque ele perdeu o contato com a realidade. Ele está imerso no interior obscuro, nessa dinâmica, né, obscura, e não há nada que você possa fazer por ele. Ele agora já foi além, para onde você nunca conseguirá alcançar. Olha que interessante. Então é isso, gente. A mente deles é uma fantasia. Eles têm um mundinho deles e elas têm um mundinho delas e você só é parte desse mundinho.
Então, quando algo não vai do jeito que eles querem, e isso sai do controle deles ou delas, eles se desesperam e agora eles têm que fazer toda essa projeção e colocar todo o peso, a responsabilidade, a culpa em cima de você, porque senão como é que eles vão se manter perfeitos e perfeitas? Entendem agora por que não adianta a gente tentar mostrar para ele ou para ela que o que eles estão fazendo não é legal, que é desrespeito, que isso não é amor, que não é você que está abusando ninguém, que ele ou ela que estão fazendo isso? Não vai funcionar, não vai. Eles não vão fazer isso. Infelizmente é assim. Infelizmente são pessoas quebradas, pessoas mortas espiritualmente, pessoas muito inseguras quando se fala de narcisismo, com problemas sérios de autoestima, inferioridade. E aí lidar com isso e ir lá é uma coisa insuportável. Então é mais fácil se iludir mais um pouco, se enganar mais um pouco, pôr tudo a culpa em você e agora pegar uma outra vítima, uma outra pessoa para cumprir aquele papel que você não conseguiu cumprir. Na verdade não foi nada a ver com você. Só nos resta pedir a Deus que tenha misericórdia dessas almas perdidas e cuidar de nós, para que a gente também não seja aí destruída junto com eles. Deus é mais, espero ter ajudado aqui. Por isso que muitas vezes no fim do relacionamento você fica confuso, confusa, porque essa pessoa ao mesmo tempo que fala que te ama, parece que te odeia, não quer mais estar com você, mas não te deixa aí, sempre ali tendo controle. Por quê? Porque é aquela coisa de se sentir abandonada e de ter o controle ainda sobre você, de ter poder sobre vidas, porque eles acham que nós somos propriedade deles e que vamos estar lá sempre a hora que eles precisarem, é só fazer assim que a gente vai lá correndo. Só que não, né? E é isso, gente, eu espero ter ajudado. Um beijo enorme pra vocês no coração, fiquem com Deus e nos vemos em breve no próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal se ainda não forem inscritos e compartilhe o vídeo com quem você crê que vai poder ajudar. Até lá, fiquem com Deus. Tchau, tchau!